eu sou Renata Valho e eu ensino qualquer mulher a fazer costura criativa com renda extra de R$ 2.000 ou mais no mês. Então, gente, olha só. Hoje a gente está aqui com um episódio muito bacana, um assunto que eu sei que muitas pessoas aí passam por isso, que é como conciliar o trabalho em casa com a costura criativa com a família, para poder ter renda extra, né? Eu sei que é um assunto aí que às vezes já ronda quem está nessa jornada de trabalhar com a costura criativa e quem está querendo começar e tem essa dúvida, né? Então vamos falar sobre isso hoje, tirar todas as dúvidas. Então vocês fiquem à vontade para escrever as dúvidas aí nos comentários. Eu vou lendo aqui com calma, tá bom? Então, gente, olha só, eu tenho um canal no Telegram que eu acabo aprofundando um pouquinho mais, eu aviso vocês nas lives, fica mais fácil para não ter que ficar lembrando, ai, que horas que é mesmo, quando que tem. E também faço umas enquetes, lá dá para vocês conversarem um pouquinho mais comigo, é para quem está um pouco mais interessado aí no assunto de costura criativa com renda extra, tá bom? E aqui eu tô falando com o Instagram e ali YouTube e Facebook. Sandra Passos, bem-vinda, boa noite. Então vamos lá hoje aqui para o nosso assunto, né? O que é então, gente, conciliar trabalho, casa e família, né? Quem sabe, quem já está aí nessa jornada, nessa lida, já sabe mais ou menos o que é, mas é lidar com tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, a gente do trabalho da costura criativa em casa, a gente tem que arrumar um cantinho para a gente e, ao mesmo tempo, e também, às vezes, a pessoa fica pensando, mas e minha casa como vai ficar? E como vai ficar minha família, né? Quem trabalha fora, vai para um escritório, numa empresa, uma fábrica, um comércio, uma instituição, é diferente, né? A pessoa sai de casa, tem o horário de trabalho lá, e aí tem, às vezes, sei lá, 8, 6 horas para poder resolver o que precisa resolver lá. Saiu de lá, acaba tudo, vem para casa, e aí tem as coisas de casa para resolver, coisas da família, e aí atende essas demandas, tudo em momentos separados, né? Quem trabalha fora vai pensar assim: ah, mas eu não vou dar conta. Imagina ter filho em casa e ter que trabalhar. Às vezes é um marido, vão ficar me requisitando. Às vezes alguém pode ter os pais em casa, alguma coisa assim, os sogros. E aí fala: como é que eu vou dar conta disso tudo, né? Como fica o meu trabalho se eu vou precisar estar em casa cedendo ao que um pede, o outro pede o que eu tenho que fazer. E aí tem pessoas que pensam ao contrário, né? Então, como é que eu vou trabalhar dentro de casa e aí vou dar conta de atender as pessoas da minha família e as necessidades da minha casa? Então, fica sempre a sensação de que vai deixar alguma coisa faltando, que não vai conseguir dar conta do trabalho, nem da casa e nem da família, e que vai ficar tudo pela metade, tudo mal feito. Sabe aquela coisa que a gente faz um monte de coisa e tem a sensação de que não fez nada? Então, essas coisas acabam acontecendo, né? Então, isso é que a gente tem que ter em mente, porque tem que haver um equilíbrio entre essas três coisas, né? Agora, quando você não concilia, você acha que não é possível, né, conciliar o trabalho, casa e família, às vezes você põe esse preconceito na cabeça e acha que é impossível, né? Então você fica achando que não é possível, você dá um monte de desculpa, né? Porque a casa e a família demandam muito de você, que você não vai se dedicar ao trabalho do jeito que você gostaria. Então, olha,
quando a gente acha uma desculpa para um problema que a gente tem, muitas vezes é porque aquilo é uma coisa difícil de ser resolvida. Difícil não quer dizer que seja impossível, né? Ou então são coisas que a gente tem ali um certo é, medo do que é que a gente vai encarar naquela situação, né? E aí a gente fica naquela zona de conforto. Hoje eu posso não ter renda extra, eu não tenho um trabalho. Ou então, se você já está empregada, você vai falar assim: ah, meu trabalho não está me dando tudo que eu queria, não me traz alegria, eu estou insatisfeita porque eu estou sempre fazendo a mesma coisa. Às vezes é o salário, às vezes são as condições. Então, você quer mudar, né? E aí, quando você encontra essa adversidade, essa questão de dar conta dessas três coisas ao mesmo tempo, você fica na zona de conforto. Sabe aquele tá ruim, mas tá bom? A situação de hoje é o conhecido, né? Eu já sei como é. Se eu for começar a ter um ateliê de costura criativa na minha casa, eu não sei como vai ser. Então, será que eu estou disposta a encarar essa reviravolta que vai ser? Então, a gente até costuma chamar isso de dar desculpas. Na verdade, a gente está dando desculpa para a gente mesmo por não querer enfrentar dar esse passo e causar, às vezes, realmente um reboliço que causa na vida da gente, né? E o que eu estou falando aqui para vocês não é que você tem que deixar de lado o seu sonho, as suas vontades, né? O que você quer realizar, mesmo um propósito de trabalho, e muito menos dizendo para vocês que vocês têm que seguir com o trabalho de vocês, que é a vida de vocês, e que aí as pessoas têm que entender, têm que aceitar o que você está fazendo, e aí você deixa um pouco de lado a casa, a família, e fala assim, agora, sabe quando às vezes dá uns 5 minutos na gente, a gente fala, cansei, chega disso, eu vou cuidar de mim, e deixa todo mundo que se vire, né? Às vezes dá louca na gente, e a gente sai falando essas coisas, né? Então, não é para deixar nem seu sonho, nem sua vontade, muito menos sua casa e sua família de lado. O que vocês precisam fazer é o título desse tema de hoje, né? Conciliar trabalho, casa e família. Então, até para fazer essa live de hoje, eu fui no dicionário ver o significado certinho da palavra conciliar, porque às vezes a gente fala assim, sem compreender o total sentido dela, né? E dizia assim, olha, quer dizer, entre outras coisas, entrar em acordo com alguém. Então, gente, olha que bacana, né? A gente fala, ah, tem que conciliar, conciliar. Mas, na verdade, se a gente trocar a palavra, entrar em acordo com alguém ou alguém, né? É, parece que fica até mais fácil, né? Da gente entender, da gente tomar essa decisão. Porque o que a gente precisa é entrar em acordo com a família, com a casa e você mesmo, né? E aí eu vejo que nessa questão do conciliar, às vezes as pessoas confundem exatamente o significado dessa palavra, né? Aí as pessoas ficam pensando assim, mas é muita coisa, não dá para eu sozinha dar conta de fazer tudo isso, né? E aí elas acham que essa conciliação é você é, saber fazer o seu trabalho, cuidar da sua casa e também atender a família. E aí você acha que é impossível as três coisas. E aí, como você vai colocar como prioridade a casa e a família, porque senão você fala assim, se não tudo desanda e nada acontece, você acaba achando que se eu trabalho, eu não cuido da casa nem da família. Se eu cuido da família e da casa, eu não consigo trabalhar, né? Então, não é bem verdade, né? A gente precisa entender, inclusive, algumas situações. Tem gente que fala assim, ah, eu sempre trabalhei muito e tive que dar conta das coisas e a casa sempre ficou lá, fazia só as coisas urgentes e aí
porque o trabalho me consome, o trabalho me engole, e aí as coisas ficam corridas. Quando eu vejo os filhos já cresceram, a gente nem percebeu, né? Acaba sendo engolida pela vida, pelo tempo. E aí o que acontece, né? Tem pessoas que tiveram uma atitude de parar e falar assim, por um momento da minha vida, eu vou dar mais atenção para os meus filhos, para minha família, para minha casa, e eu vou deixar o trabalho de lado. E tem gente que talvez pode nunca ter trabalhado por justamente ter esses valores de cuidar da família muito altos, né? E aqui, gente, entendam bem, eu não estou julgando quem fez uma escolha ou quem fez a outra escolha, né? Longe de mim, eu não julgo ninguém. Eu dou valor e os meus parabéns para todo mundo, porque realmente não é fácil. Mas eu entendo que, e aí quando a gente faz essas escolhas, a gente tem que ser feliz com a escolha que a gente fez, né? E abraçar a decisão que a gente fez. Gil Delci Ribeiro, bem-vinda, boa noite. Então, quando a gente tem esse tipo de postura, a gente vai lá e faz aquilo que a gente escolheu. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que seguir com essa decisão a vida toda, né? E eu costumo dizer, eu sigo essa brincadeira de uma amiga minha, que a vida é igual um videogame, a gente vai passando de fase, né? Então você tem lá a fase que você é jovem, depois você tem a fase que casa, então a vida muda, depois a fase dos filhos muda de novo, e os filhos vão crescendo, e a cada etapa da vida deles, eles vão crescendo, a gente tem que ir se adaptando àquela fase. Então, o que acontece com tudo isso? A gente pode mudar de ideia no meio do caminho, né? Então, a pessoa que achou que tinha que trabalhar porque o trabalho dignifica, porque eu preciso dividir as despesas da casa com o meu marido, então eu tomei essa atitude, no meio do caminho os filhos estão ali, que foi o que aconteceu comigo, de repente eu falo assim, opa, eu estou muito ausente, e o estar muito ausente não está me deixando feliz, e meu trabalho já não me deixa feliz também. Então é um momento, Rosilânia, bem-vinda, boa noite. Esse é um momento em que eu vir para casa, ficar mais perto e arrumar uma atividade para eu continuar trabalhando, para continuar me sentindo realizada, é uma coisa muito boa para mim. E se é boa para mim, é boa para minha família também, né? Então, a gente pode ter esses momentos, como pode também voltar a onde eu já trabalhei, aí eu fiquei em casa e agora já estou em outras fases e eu posso ter uma atividade para mim. Eu sempre gostei de costurar. Então, costurar vai me deixar feliz, vou sentir realizada, vou me sentir útil, vou adorar poder contribuir com a renda da minha casa, e isso tudo fazendo de dentro da minha casa, onde facilita a minha vida, e por que não, né? Eu fazer isso. Mas, quando a gente muda de vida nesse momento, tem que saber fazer essa conciliação entre casa, família e trabalho com a costura criativa, né? Então, gente, ao longo, né, eu fico vendo assim a minha vida desde que eu comecei a trabalhar para cá, eu tive esses momentos de não, eu estou trabalhando, eu saio de casa, eu trabalho numa empresa, então eu tenho lá minhas competências, eu tenho lá minhas responsabilidades, e aí eu volto para casa, eu faço uma coisa ou outra. Tive filho nesse período, e daí chegou um momento em que eu falei assim, não está mais fazendo sentido para mim, né? Trabalhar tanto, não ser como é que fala? Reconhecida pelo que eu faço, ficar muitas horas fora de casa, o trabalho que eu gostaria de fazer, eu gostaria também de poder dar as minhas opiniões e ter pouquinho mais de poder de decisão sobre as coisas, e eu estava sendo estava exercendo um trabalho muito mecânico, muito automático, né? E
como eu tô aqui na costura criativa, a gente tem essa veia criativa, a gente tem essa veia, essa vontade de colocar as nossas ideias em funcionamento, né, em ação, e eu não estava fazendo nada disso, e muito menos curtindo minha filha que estava crescendo, né? E aí eu falei assim, é o momento de eu ir atrás de um sonho antigo, que era aprender a costurar, né? Então, eu passei por essas fases, tive que me adaptar a entrar em casa, ter o trabalho, ter que fazer as pausas, porque precisava atender as demandas da minha filha inicialmente, depois do resto da família e da casa como um todo, porque quando a gente não está em casa, parece que está tudo tranquilinho, basta a gente entrar em casa que as coisas começam a pipocar, é ou não é? E aí parece que surge problema a cada segundo e você tem que estar ali para resolver. Então, quando eu digo que eu ensino qualquer mulher a fazer costura criativa como renda extra de 2.000 ou mais no mês, é porque eu já passei por tudo isso que você pode estar se encontrando nessa situação hoje, né? Então, tive que traçar um plano para eu poder dar conta dessas três coisas ao mesmo tempo, né? Sem me sentir culpada. Sem me sentir culpada de estar trabalhando e não estar junto com a minha filha. Sem me sentir culpada que eu estou com a minha filha e agora eu não estou trabalhando. Ou sem também me sentir culpada que eu estou trabalhando, estou curtindo minha filha, mas minha casa está um horror, né? Então, o que que eu tive que fazer nesse momento? Eu tive que conversar com a minha família, né? E aí, para dizer assim, olha, eu sei que você está acostumado com me pedir as coisas em qualquer momento, e aí eu já acabo é, resolvendo, eu pego para mim, faço o que eu tenho que fazer, organizo as coisas, mas eu estou trabalhando agora, não é um momento de, ela está ali se distraindo da máquina de costura. Não, é um trabalho, né? Eu tenho encomendas a entregar. Se eu não tenho encomendas, eu estou aqui desenvolvendo meu trabalho, eu vou sair divulgando. Eu preciso de tempos de concentração, não posso ficar sendo interrompida a todo momento, né? Então, se vocês vão ter que entender também se eu tiver um evento no fim de semana, porque muitas vezes você tem bazares, tem umas feiras de artesanato que acontecem de fim de semana, vão ter que entender que eu não vou estar presente nesse momento. Então, é tudo uma questão de sentar e conversar, né? As pessoas ficaram abertas para isso, né? Porque no momento elas se assustam. Ai, mas você vai sair do escritório, você vai parar de trabalhar, você vai trabalhar com costura, e em casa, você não sei o quê. Então vem, né, o susto que as pessoas tomam, aí tem um pouco de julgamento também, mas as pessoas começaram a entender que a Renata de antes não estava mais feliz. E que aquela Renata que estava em casa costurando, podendo levar a filha na escola, buscar a filha na escola, conversar com ela para saber como foi o dia, sem já pegar a menina praticamente quase dormindo todo santo dia, estava muito mais feliz, mais calma, mais tranquila, mais serena, mais em paz, né? Então as pessoas entenderam, né? Claro que demorou um pouquinho para adaptar, tanto elas com minha nova situação, como eu comigo mesma e com tudo que estava acontecendo. Mas é uma questão de tempo para isso acontecer, né? E claro que não é a gente traça aquele plano perfeitinho e fala, nossa, eu vou executar assim, 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 assim. Mas não quer dizer que isso acontece, né? E aí, você precisa, às vezes, ir lá revisitar o seu plano, fazer uns ajustes para que tudo funcione, porque a gente não pode prejudicar uma coisa e deixar outras, favorecer muito uma acaba prejudicando outras, né? E surgem outras demandas ao longo do tempo também, né? E aí vai ter que segurar a peteca, não tem jeito. Imagina, você está lá com uma encomenda grande para entregar, e aí, de repente, acontece uma coisa pessoal na sua vida, o que é que você faz? Você chega lá para a cliente e fala assim: olha, não vou mais fazer as suas coisas porque eu tenho uma demanda aqui para atender da minha família. Gente, é claro que eu estou dizendo que situações extremas, coisas de muita urgência, envolvendo inclusive saúde dos familiares, a gente
tem que fazer isso até por honestidade ao cliente, né? Para falar assim, olha, aconteceu uma coisa inesperada, não vai deixar ali a pessoa esperando, sem resposta, mas eu tô falando de coisa do dia a dia mesmo, que acaba acontecendo, né? Então, olha só, por que que é importante você conciliar as coisas? Não é? Parece assim, Renato, você está falando assim que tem que conciliar tudo como se fosse a coisa mais fácil do planeta, como se fosse fazer uma lista de supermercado, né? Mas assim, às vezes para algumas pessoas isso é muito difícil, né? Mas é por isso que eu estou falando que precisam entender o porquê que isso é importante. Porque, ó, vamos fazer aqui uma imaginação, né? Se coloca aí no seu dia a dia do seu ateliê, se você ainda não costura, imagina junto comigo. A gente está lá fazendo uma costura, que é uma, como é que se diz? É uma encomenda que você tem. Aí, no meio do caminho, você começa a falar assim, bom, eu tenho essas medidas aqui, então eu vou cortar esses tecidos nessas medidas. E aí entra seu filho e fala: mãe, eu não acho o livro, eu tenho que fazer a lição hoje para entregar para a professora, e eu não consigo achar o livro de jeito nenhum, você precisa me ajudar, não sei o que, não sei o que. Aí você olha para o relógio e fala assim: nossa, são 10 horas da manhã, daqui a pouco esse menino já vai ter que almoçar e ir para a escola, e nem fez a lição ainda e não acha o livro. Aí você para tudo, vai lá, atende, acha o livro da criança e volta a trabalhar. Aí quando você chega, você fala assim, nossa, que medida que era mesmo que eu tinha que fazer? Aí você tem que olhar, voltar lá nas suas anotações, pegar a medida de novo, aí você olha para o tecido e fala, mas que lugar? Era nesse sentido, era na largura, era no comprimento, esqueci tudo que eu tinha que fazer. Até você retomar esse tempinho, já passou um X tempo ali. Aí você vai seguindo as medidas, alfineta, começa a costurar, vai no ferro, passa a costura, volta para cá, você olha para o relógio e fala: horário de começar a fazer o almoço, porque depois tem que levar a criança para a escola. Aí para a costura lá da onde estava, vai fazer o almoço, leva a criança para a escola, volta para casa. Aí tô lá já na segunda parte da minha costura, o marido liga e fala assim: olha, tem um problema lá no banco, vai ter que ir lá resolver, porque não dá para ser por telefone, não pode ser pela internet, só presencialmente. Aí você para tudo de novo, vai no banco, fica esperando. Quando olha de novo, tem que voltar lá para pegar a criança na escola, volta para casa e aí começa a costurar. Quando você vê, você fala assim, nossa, gente, passou o dia inteiro e eu não saí dessa costura. Aí naquela situação ai, não perdi o dia, não acabei as coisas, não sei o quê, você vai lá dar uma olhadinha no celular. Quando você vê, tá todas as amigas lá no grupo do WhatsApp, aí você resolve bater um papo também. E aí, gente, passou um dia, entendeu? E eu só contei algumas coisas aqui, né? Eu não falei de ter que cuidar da casa, eu não falei de ter que ir no supermercado, eu não falei de levar filho no médico, eu não falei de nada dessas coisas. Por quê? Porque cada dia vai ser uma coisa diferente e você vai estar sempre dizendo que não dá certo com você, que a sua família não respeita os seus horários, que tudo acontece com você, que na casa dos outros tudo dá certo, mas que na sua dá tudo errado. E aí o problema sempre é com você, né? Então, olha só, desse jeito, né? E aí o que acontece? Muitas vezes o que acontece é que a gente acaba fazendo as coisas tudo de noite. E aí vai dormir tarde, dorme pouco, fica cansada, e aí começa a ficar mal-humorada, e quem está mal-humorado não trabalha direito, não atende a família direito, a casa vai ficar de qualquer jeito mesmo, porque é, você dá prioridade para a família e para o seu trabalho, né? E aí começa a refletir em outras coisas, né? E aí começa a dar tudo errado. E aí, quando você vê, você fez lá 2, 3 pecinhas numa semana. Então, desse jeito, não tem peça suficiente para você fazer 2.000 reais no mês. Então, a família não vai estar assistida do jeito que você achou. Ai, eu vou estar de
casa, do lado de todo mundo, vai ficar tudo melhor, tudo funcionando mais. Nívia, bem-vinda, boa noite, né? E aí vai ficar chateada, porque você não ganhou o dinheiro que você queria ganhar para realizar os seus sonhos, você não costurou todas as peças que você queria costurar para você oferecer para as pessoas. Você acha que não foi uma boa mãe, que não foi uma boa esposa, que a sua casa está suja, está bagunçada, está precisando de cuidados. Ou seja, passou um tempo e ficou tudo no mais ou menos, nada ficou por completo, né? Então, por isso é importante, né? Você conciliar o trabalho dentro de casa junto com a família, mas também Leveza Concept, boa noite, bem-vinda, bem-vindo, não sei, né? Então, além de ser importante, tem benefícios para você conciliar tudo isso, né? Quando a gente vai lá e combina com a família os horários disponíveis que a gente tem para eles, os horários para casa, os horários para trabalhar, você combina não só com eles, você está combinando com você também, né? Por quê? Porque quando você fala assim para sua família, eu vou trabalhar, por exemplo, de 9 da manhã até, aliás, das 8 às 11h30, no período da manhã. Esse é meu horário de trabalho, então ninguém me interrompe e não sei o quê, blá, blá, blá. Quem quiser falar comigo, fala antes ou depois, né? Então, você combinou com eles, mas aí de repente surge qualquer coisa e você fala, eu não pus a roupa para lavar. Daí você levanta, vai lá, pega a roupa, põe e volta a trabalhar. Aí depois você fala, a máquina já acabou, eu preciso ir lá pendurar. Então você está sempre se interrompendo, porque você esqueceu de combinar com você mesmo as coisas que você fez. Você falou, deu seus horários para os outros, mas para você acabou não dando, né? Então, gente, eles vão respeitar você, mas você tem que respeitar aquilo que você combina com você, né? Qual é a hora que você vai trabalhar? E aí, quando você sabe o tempo certinho das coisas e cumpre aquelas coisas que você combinou, o trabalho flui. Porque você fala que agora, neste momento, eu estou trabalhando e a minha atenção está aqui. Não está na casa, não está na roupa, nem na comida, nem nos filhos. Quando você tiver que ir cuidar da roupa, da casa, da comida, você vai estar lá fazendo aquilo. Você não vai estar com a cabeça no seu trabalho. Não adianta estar lá no fogão falando, mas aquela medida que eu preciso, será que não vai ficar pequena? Será que a bolsa vai ficar bem estruturada com aquela manta que eu comprei? E aí a cabeça nunca está parando, então você precisa colocar cada pingo no seu is. Amélia Costura, bem-vinda, boa noite. Então, gente, você precisa respeitar esses horários, né? Porque as pessoas também, um parênteses que eu esqueci de falar. Quando você está com seus filhos, com a sua família, você esteja com eles. Não adianta estar ali do ladinho e estar ali no celular só olhando um monte de peça de costura. Ah, eu quero fazer essa, eu quero fazer essa, né? Só fazendo outra coisa. A pessoa vê que você está ali, mas você não está ali. Então, quando ela percebe que você está ali de verdade, e eu tenho um tio que ele fala que tempo com filhos, com família, não é quantidade de tempo, é qualidade de tempo. Então, se você prometer estar ali por 2 horas, por meia hora que seja, e essa meia hora for intensa, for de verdade, eles vão ficar muito felizes, né? Porque você está ali de verdade. Agora, se você promete ficar 2 horas e toda hora ele pega e olha e você está ali vendo um negócio de costura. Ou então você fala assim, ai, dá só um minutinho que eu vou ali lavar aquela loucinha e eu já venho. E aí você saiu, e depois você volta e fala, ai, eu esqueci de, sei lá, de fazer a lista do supermercado. Eu vou fazer a lista e depois eu volto. Então, assim, ele percebe que você não está ali de verdade, que você está com a cabeça em outro lugar.
Mas se você respeita esses horários, não só o seu trabalho flui quando você está ali, mas também esse convívio com a família fica harmonioso, gostoso, todo mundo sente que você está presente, você também vai ter um feedback deles, vai perceber que eles estão felizes com você ali. Quando você estiver nos momentos da casa, você vai falar assim: nossa, agora eu consegui organizar isso tudo aqui para eu poder, no meu momento de trabalho, estar lá trabalhando sossegada, sabendo que aqui está tudo feito direitinho, né? E aí a sua família vai ver que está tudo organizado, eles estão respeitando você, os seus horários, e vão ver que você está feliz. Então, as pessoas vão falar assim: ah, eu não vou lá interromper agora, porque isso não é urgente, eu posso falar depois, né? Então, você vai ver que você vai ter disposição suficiente para poder estar presente em cada uma das coisas. E aí, o seu trabalho bem focado vai render bastante, né? E rendendo bastante, a sua renda de R$ 2.000 no mês vem, né? Inclusive, vem mais do que isso, porque você, com foco no que você está fazendo, determinada, planejada a fazer, a dar conta daquilo que, aliás, determinada a cumprir aquele plano que você fez para você mesmo, você, inclusive, vai superar as suas próprias expectativas, certo? Então, é, eu vejo assim, quando eu falo que eu converso com umas pessoas e às vezes vem umas respostas assim para mim. Ai, Renata, eu não sei como é que você dá conta de tudo isso. E perguntas, como é que você dá conta? Porque aqui na minha casa, minha família não rola, eles não me respeitam, eles não me apoiam, não me ajudam, né? E eu vou ter que tocar esse negócio do meu ateliê, que eu não vou desistir, eu quero muito fazer isso, mas eu vou ter que tocar isso tudo sem conciliar com a minha família mesmo. Vai ter que ser do jeito que tiver que ser, né? E aí eu vou dizer para vocês uma coisa, que se vocês realmente não conseguirem combinar essa nova rotina com a sua família, vai acontecer que um dia eles vão falar: tá vendo? Você não larga esse trabalho, você agora só pensa nisso, você prefere as costuras a ficar com a gente, você prefere os tecidos, a gente quer sair um pouco e você fala que não pode sair, que você tem que costurar. E muitas vezes o que a gente precisa é dividir as tarefas, né? Eu sei que quem tem filho pequeno é mais difícil, né? Não dá para você chegar para o filho e falar assim: olha, filho, você precisa botar roupa para lavar, você precisa passar roupa, você precisa ir ali no supermercado fazer uma compra, né? Mas quem tem filhos já maiores, grandes e que podem receber algumas tarefas, você pode delegar algumas coisas, né? Inclusive para o marido, quando o marido pode olhar os filhos pequenos quando são pequenos, que realmente, literalmente, tem que ficar de olho, senão a casa pega fogo, você acaba fazendo tudo sozinha e o seu trabalho vai ficando por último. Então, se você queria costurar 2 peças por dia, porque é aquilo que seu tempo te permite fazer, você acaba costurando meia, né? Então, vai ficando difícil, você não vê aquele resultado numa certa frequência acontecendo, e aí o que acontece? Você acaba começando a querer desistir da costura criativa. Você fala que não é para você, que a costura criativa pode ser para um outro momento, não é esse momento que você tem ali muita função dentro da casa. Você vai falar que aquilo não serve para você, porque você não é organizada, então você não consegue separar horas do dia para fazer cada coisa, né? E aí aquele sonho seu de ter uma renda extra que não vem, você vai ter que pensar assim. E é por isso que eu falo que precisa conciliar com a família, né? Patrícia, bem-vinda, boa noite. O que que acontece? Se você acaba desistindo cada vez mais da costura, você vai ter que voltar para aquela condição anterior. E o que era a condição anterior? Pode ser que você não tivesse dinheiro para comprar suas coisas. E aí,
que você pedia, por exemplo, eu preciso comprar, sei lá, eu preciso ir ao cabeleireiro, porque o meu cabelo já cresceu muito e eu não cortei mais. Então, tenho que pedir dinheiro para o meu marido para eu ir ao cabeleireiro cortar o cabelo, né? Então, e aí tudo que você mais queria era ter um trabalho para você ter o seu dinheiro e não ter que pedir mais para ninguém, né? Ou então, pode ser que você tinha um trabalho antes, e aí aquilo estava te fazendo triste, e você, por uma condição de não conseguir ali conciliar as coisas, você fala, então, para eu poder continuar tendo meu dinheiro, eu vou ter que voltar para aquele trabalho chato que era mecânico, onde eu não gostava do que eu fazia, onde eu era obrigada a passar muitas horas longe da minha casa, enfim, cada um aí tem uma situação, um perrengue com algum trabalho desses. E aí a minha vida vai voltar a ser sem graça de novo, né? Então, eu não quero que vocês desistam da costura criativa, né? E eu tenho certeza que vocês também não querem desistir, né? Se vocês estão aqui nessa live me assistindo, é porque vocês viram esse tema e chamou a atenção de vocês. Porque realmente, gente, sabe aquela história de equilibrar os pratinhos, aqueles chineses de circo que ficam equilibrando o pratinho? Cada pratinho daquele é uma área da nossa vida. Então, você tem o pratinho da família, o pratinho da casa, o pratinho do seu trabalho, de repente um pratinho para as amizades, né? Que aí tem outras questões de conciliar, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, você agora começou aí com esse trabalho de costurar, você não sai mais com as amigas, você não vê as amigas, você só fica trabalhando, 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 né? E as pessoas cobram que você está ausente. Então, é difícil às vezes agradar todo mundo, mas eu sempre falo assim: para um pouquinho e olha para você. Em primeiro lugar, você tem que agradar você mesmo. Sabe por quê? Porque se você não estiver feliz com você mesma, tanto faz. Você podia estar lá no trabalho chato, mecânico, que te dá um dinheiro X, você tem lá a sua carteira assinada, que de repente tem lá as férias, tem o 13º, tem o fundo de garantia, e você vai viver naquela vidinha morninha, chatinha, onde você é tratada como um robô, onde você tem suas ideias fervilhando na sua cabeça, mas é um lugar, uma profissão que as pessoas não escutam, o que a pessoa que executa aquela função realmente tem de bom para trazer para a empresa, né? E aquilo não traz felicidade. Às vezes, não traz felicidade, não traz dinheiro junto. Às vezes pode até trazer o dinheiro, né? Mas às vezes você dá tanto de você para aquilo que o retorno também financeiro não é tudo aquilo. Então, a costura criativa permite a gente estar num momento ali muito profundo e muito introspectivo e vivendo com as cores, com essas composições, a atenção, o foco que a gente tem que ter no nosso trabalho, é uma atividade extremamente prazerosa, relaxante, que aumenta o foco da gente nas coisas, ajuda a aumentar a criatividade, deixa a gente mais calma, mais tranquila e ainda te dá renda extra. E tudo isso você podendo fazer aí da sua casa, sem ter que pegar o ônibus lotado, metrô lotado, ou pegar e dirigir no trânsito por horas para poder se deslocar e chegar até lá e voltar para casa num dia exaustivo. Eu, quando termino meu trabalho, eu saio aqui do quartinho, pronto, já cheguei em casa, já estou em casa, né? Então, quanto eu não economizo aí nisso tudo? Então, se você viu esse tema e está aqui assistindo, é porque chamou atenção, porque você sabe que essa conciliação entre essas três coisas é importante, né? E eu tô aqui justamente por isso, para ensinar qualquer mulher a fazer costura criativa como renda extra de R$ 2.000 ou mais no mês, né? Então, quando você entende que essa é uma determinação que você tem que ter ali para você poder ter em mente, né? E manter firme para você chegar onde você sonha, né? E essas coisas que a gente
precisa decidir, como eu falei antes um pouquinho, elas precisam ser firmes, sabe? Ter, nem que assim, se entope de frase motivacional. Eu tenho aqui um painel que eu tenho um monte delas. Quando a coisa começa a apertar, eu respiro fundo, eu olho para as frases e aí eu falo assim, não, tá difícil, mas a gente vai achar um jeito de contornar isso. E assim, gente, esse seu plano não pode ser uma coisa extremamente rígida que você não possa flexibilizar ele um pouquinho, né? Como eu disse, as coisas acontecem na vida da gente mesmo quando a gente não quer. Então, você coloca foco naquilo que você pode controlar, né? Então, assim, o que você pode controlar? Você pode controlar as horas que você está trabalhando. Você pode controlar as horas que você fala assim, eu vou ficar com a minha família. E você controla as horas que você vai tomar conta da casa e você controla também essa conversa que você tem que ter com a sua família para que tudo isso funcione bem, né? E aí, eu até diria assim, o que você não controla disso tudo? Não adianta só você entender o que você controla. É legal entender o que você não controla. De repente, você está lá trabalhando e recebe uma ligação que o filho caiu na escola, quebrou o pé e precisa ir para o hospital engessar o pé. Aconteceu. Você não controla isso, né? Você não controla se você está trabalhando e acaba a energia. Aí você tem uma encomenda para fazer. E dá para costurar sem energia elétrica? Não dá para costurar. Então, essas coisas você também não controla. Então, por isso que eu disse para vocês que vocês precisam de uma certa flexibilidade nesse plano de ação aí, de planejamento dos, das fases do seu dia em que você vai costurar, tá bom? Então, olha só, como é que eu vou começar? Renata, eu tô entendendo que eu preciso conversar com eles, eu preciso pegar uma agendinha lá e escrever que horas que eu trabalho, que horas eu faço cada coisa. E aí, como é que eu começo, né? Porque se eu chego e falo assim, 4 horas do dia é muito para eu trabalhar, para eu costurar, enquanto do trabalho e tudo mais. Então, vamos começar do começo, certo? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, eu gosto muito de fazer lista. Então, você vai lá e faz uma lista de tudo que você tem, que você já faz no dia, né? Fica mais fácil você saber o quanto do tempo leva para você fazer as coisas que você já faz. E aí, depois você vai inserir as coisas da costura. Mas, dessa lista que você já faz, eu queria que você identificasse o que é essencial, o que não pode deixar de ser feito, né? Depois, você vai colocar na lista aquilo que só você pode fazer. Não adianta ser seu marido, não adianta ser um filho, não adianta ser, às vezes, uma ajudante aí em casa que você tenha. São coisas que só você pode fazer, né? Aí depois você faz uma que dá para dividir, né? Eu falo assim, isso aqui, e no mercado, meu marido pode ir. Se tiver que, por exemplo, arrumar as camas, poxa, cada pessoa aqui da casa pode arrumar a cama, né? Tirar o lixo, fulano pode tirar o lixo. Colocar a mesa do almoço, café e jantar, não sei quem pode fazer isso, né? Então, por exemplo, se só você sabe cozinhar na sua casa, aí só eu cozinho. Então, mas até isso você pode mudar um pouquinho, né? Se as pessoas forem te ajudando, vão aprendendo um pouquinho, faz uma coisinha aqui, outra ali, com o tempo tá tudo mais fluido e todo mundo se beneficia também, né? E aí, com certeza, quando você terminar essa lista, você vai achar um monte de coisa que está ali na sua lista que você faz e que não é importante. Ou você vai descobrir que também, se você conseguir dar uma cronometrada em quanto tempo você leva para fazer essas coisas, é legal, tá? Porque aí você pode ver, eu tô perdendo muito tempo nisso daqui, eu podia fazer isso aqui mais rápido. Ou então você vai ver, tal coisa, tô fazendo rápido demais e não tá resolvendo, não tá ficando bom. Então,
com certeza você vai descobrir aí, nesse tempo, que tem coisas que não são importantes para o seu crescimento profissional, que não vão te ajudar na escalada aí do seu ateliê, né? E que você pode deixar essas coisas para depois, né? Porque não são importantes nesse seu início que você está aí se adaptando a tudo isso funcionar ao mesmo tempo, né? Então, você vai ver que você precisa de tempo para se dedicar, para fazer peças incríveis e para conseguir vender, né? Não adianta só sentar e costurar as peças, você precisa de tempo para elaborar, tempo para pesquisar tecidos, tempo para poder comprar, muita, tem que dividir isso também, né? E aí, como é que eu vou dar, como é que eu organizo isso na minha vida? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Eu faço, né, depois dessa lista aí, eu já falei lá da vida de videogame dividida em fases, né? Então, eu brinco que eu tenho a fase dona de casa, eu tenho a fase costureira e eu tenho a fase cuidadora. Ai, Renata, é a cuidadora que cuida do marido, que cuida do pai, que cuida da filha, né? E às vezes cuida de uma tia, cuida de uma amiga, porque coração de mãe a gente sempre cabe mais um, não é? Então, a gente precisa também entender até que momento você pode sair cuidando de todo mundo, né? Então, quando eu estou na fase costureira, que é a fase que interessa para a gente aqui, eu separo esse tempo, né? Como eu comecei a falar para vocês. Não é porque eu costuro, que eu já tenho um ateliê, que eu já ganho dinheiro com ele, que eu não pesquiso, que eu não estudo. Muito pelo contrário, né? É uma coisa que a gente tem que fazer com muita frequência, né? Porque a gente quer estar sempre em destaque, estar sempre se diferenciando do mercado para aumentar a nossa renda extra. Então, eu tenho hora de pesquisar, eu tenho hora de estudar, eu tenho hora de treinar, porque coisas novas aparecem, então também preciso treinar. Não é que eu saio fazendo tudo que é novo e de cara de primeira vez, né? Eu tenho que fazer compras de tecidos, de aviamento, de ferramentas e por aí vai, né? Tem tempo lá que eu preciso ir no correio levar as encomendas. Então, quando eu falo do que eu dou conta, daquilo que eu tenho controle de ir. Mas se eu chego lá no correio e tem uma fila imensa, e aí eu vou ficar no relógio, ai, mas eu só controlei aqui 10, 15 minutos no correio, essa fila aqui vai passar de meia hora, e agora? Então, essas coisas que a gente precisa entender. E aí a gente, né, eu já vi pessoas do mundo do empreendedorismo falando que nós pequenos empresários, microempresários, somos eu presa, né? Não é empresa, porque a minha empresa é feita de uma pessoa, de eu, né? Então, esse ateliê de sucesso é uma empresa. E ele não vive só de sentar na máquina e fazer costura, né? Tem muito mais coisa do que isso, né? A gente tem que, além do que eu já falei ali, do estudo, da pesquisa, da compra, a gente tem que precificar os produtos da gente, a gente tem que divulgar as peças, a gente tem que fazer as entregas, a gente tem que cuidar do pós-venda com o cliente, a gente tem que planejar as campanhas seguintes que vão acontecer ao longo do ano para saber o que é que vai fazer, quando vai fazer, qual é o volume disso tudo, né? E, gente, é aí que eu vejo que muita gente se perde, porque começa a vem aquela coisa doida, né? Vamos pensar assim, nós estamos aqui em quase abril, né? Nós estamos aqui quase em abril, quase na Páscoa, então tá todo mundo com a cabeça na Páscoa. E aí, depois de Páscoa, a gente já sabe que emenda com o Dia das Mães, que é uma época muito grande para a costura criativa. E aí, você tem que continuar dando conta da casa, da família, e aí vem um volume muito grande de trabalho. E aí as pessoas se perdem, porque elas ficam desesperadas. Nossa, mas se eu quero atingir esses 2.000 no mês, eu vou ter que trabalhar não sei quantas horas por dia, vender não sei quantos produtos,
e a casa continua o trabalho. Como é que eu vou dar conta de tudo isso? Então, vocês entendem que é um planejamento que você tem que começar a fazer antes da data acontecer, né? Se você não planeja, você vai enlouquecer, chegar lá em cima da hora, você, além de ficar doida, vai fazer muita coisa pela metade, pode ter cliente que vai ficar insatisfeito, você pode falar para a pessoa que você vai entregar, chega na hora, você liga para ela e fala assim, olha, não vou conseguir dar conta porque eu tive muito pedido e você chegou aqui já em cima da data e eu não estou conseguindo, e aí começa a contar a história. Então, isso não pode acontecer de jeito nenhum, né? E é por isso que eu falo que eu estou aqui para compartilhar com vocês todo o meu conhecimento, todo aquilo que eu adquiri de experiência ao longo desse tempo, ensinando qualquer mulher a fazer costura criativa como renda extra de 2.000 ou mais no mês, né? Então, eu queria ver aqui com vocês, vocês ficarem interessados, né, em todas essas outras coisas que eu disse que tem num ateliê de costura criativa, que não é só fazer costura, né? Provavelmente sim. Vem para saber como fazer costura criativa e ganhar 2.000 ou mais no mês com a renda extra, trabalhando aí da sua casa e se divertindo. Gente, eu falo se divertindo porque quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, a gente realmente se diverte. Parece que não é trabalho. Por que que falam que a gente fica na máquina costurando tanto tempo, né? Que a gente não sai da máquina de costura? Não é só porque eu tenho que dar conta das encomendas e tal. É porque é um trabalho que me deixa muito feliz e realizado. E quando a gente está muito feliz e realizado, a gente não vê o tempo passar. A gente trabalha muitas horas e não sente cansaço, porque tudo isso é aquilo que eu escolhi fazer e estou muito feliz fazendo, né? E aí, gente, você conhece alguém que está querendo um trabalho, está querendo se sentir realizada, a pessoa que está querendo se sentir útil, já está numa fase de vida que tem mais tempo disponível, ou alguém que está lá com trabalho e não aguenta mais fazer, ou de repente é até alguém que é, simplesmente quer costurar, né? Então, às vezes eu vejo muitas pessoas falando assim: olha, eu amo tecido, adoro coisa artesanal, eu gosto de costura. Eu não penso em trabalhar com essas coisas, mas olha, se eu tivesse um dinheirinho a mais no mês, ia me fazer muito bem. Gente, você pode realizar um sonho que você nunca imaginou que poderia realizar. E a costura criativa pode trazer esse sonho para você, certo? Então, olha só, eu vou dar aqui um pequeno exemplozinho de quando eu comecei, né? Minha filha era pequena, meu marido viajava muito, e aí, o que que eu tinha na minha vida, né? Tinha meu pai que também estava junto e acabava fazendo aquilo que eu falo para vocês da conciliação. Todo mundo estava ali sabendo, todo mundo colaborava. Mas hoje eu vivo outra situação, né? Então, essa conciliação, eu tive que refazer tudo de novo, né? Hoje meu pai precisa mais da minha ajuda, a minha filha já está mais independente, é uma outra realidade na minha vida, né? Então, se a gente tenta e não dá certo, a gente vai lá e planeja de novo, até dar certo. Se não deu certo ainda, tenha certeza, não chegou no fim. É só uma questão de ajustes, tá? E põe na sua cabeça assim, desistir não é uma opção. Então, eu só preciso ir lá e reformular os meus horários e conversar de novo com as pessoas, e aí eu vou conseguir realizar o meu trabalho e que eu vou conseguir ter esse sonho de ter a minha renda extra, né? E parece assim, sabe, gente, que planejar leva muito tempo, né? Eu tenho que sentar, eu tenho que pôr hora por hora, dia por dia. Mas, se você não planeja, né, a falta desse planejamento pode ser muito desastroso e doloroso também. Ele vai ser desastroso para o seu negócio, vai ser doloroso para você, porque o seu trabalho era um sonho para você, e vai ser também doloroso para a sua família, porque você não vai estar nem trabalhando direito, nem atendendo eles direito, e ninguém quer
quebrar um negócio antes mesmo dele começar a dar certo, né? Então, você pensa aí, imagina você perder as rédeas do seu negócio, da sua casa, da sua família, e as coisas irem acontecendo, e quando você vê, você está no meio daquela bola de neve, né, que só cresce, 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 né? Então, esse planejamento é muito importante, né? Eu tive vendas assim dessas datas importantes de uma semana, tive um monte de encomenda e falei assim, gente, como eu dou conta dessas coisas? E na hora você fala, eu preciso do dinheiro. Então, como é que eu vou falar não para essa cliente? Por quê? Porque eu antes deveria ter me planejado com uma semana de antecedência e aí eu não me planejei. Então, tem que entender que assim, às vezes a gente olha um produto e fala assim, esse produto vai resolver minha vida, né? E aí eu descobri a pólvora, todo mundo está gostando dele, eu vou começar a costurar bastante e vou vender um monte, e aí vai ser o grande boom do meu ateliê. Mas aí, sabe o que aconteceu? Eu não planejei e eu comprei um monte de tecido, tive algumas encomendas, outras nem tantas, gastei dinheiro, fiquei com os tecidos ali, não vendi para aquela campanha. E aí, o pior de tudo isso é que eu coloquei toda a minha energia, toda a minha expectativa em cima dessa campanha, dessa época do ano, e depois foi tudo por água abaixo, né? Por quê? Porque eu não me planejei, né? Eu tinha que planejar o trabalho com a minha rotina do dia a dia, né? Então, para o futuro, o planejamento é muito importante, né? Porque aí você pode conseguir, de campanhas a campanhas, você vai aumentando essa escala. E esse aumento de escala que vem por causa do planejamento, que você consegue atingir lá os seus R$ 2.000 no mês, ou mais, né? Quando a gente quer crescer muito. Então, eu compartilhei esse pedacinho da minha história com vocês para mostrar, né, que é por causa disso que eu não quero que aconteça com vocês, que eu acabei passando, que eu compartilho essa experiência ensinando qualquer mulher a fazer costura criativa como renda extra de 2.000 ou mais no mês. Tá bom, pessoal? Então, olha só, eu super agradeço vocês que estavam aqui comigo, dando tempo de vocês aqui para poder me ouvir. Grande beijo